Que a gente está no meio de uma crise econômica, isso você já sabe, beleza? Agora, por que o governo simplesmente não imprime dinheiro e distribui para a população? Será que assim a gente não conseguiria acabar com a crise? Aliás, todo mundo ia ter mais dinheiro, certo? Bom, eu sei que para algumas pessoas essa pergunta ela é bastante óbvia a resposta, tá? Só que para algumas pessoas que estão se conectando agora com o assunto de economia, é bastante comum que essa dúvida paire aí no ar e confesso que eu, em algum momento, já pensei isso. Ora, não é mais fácil? Vai lá, imprime dinheiro e resolve isso, né? Ora, se o Banco Central pode fazer isso, então confesso, eu já tive essa dúvida e se você tem essa dúvida, fica comigo que a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Dos dias 24 ao dia 28 de agosto vai rolar a Semana do Bancário. Olha só, eu não sei se você sabe, mas dia 28 de agosto é dia do bancário e por essa razão, nesta semana a gente está preparando um material exclusivo para essa galera. Então a gente vai falar sobre um monte de coisa que a certificação não ensina para falar sobre o dia a dia, sobre como que você pode potencializar a sua carreira e você precisa se inscrever para participar. O link está aqui na descrição. Se inscreve porque é grátis, beleza? Vamos lá, falar sobre impressão de moeda. Por que a gente não pode simplesmente sair imprimindo dinheiro aí? Porque o que isso pode provocar? Vamos lá. Quando a gente está falando de riqueza de um país, muitas pessoas podem confundir aí. Ora, era só imprimir que a gente resolve, certo? Bom, seguinte. Primeira coisa que tem que estar muito claro. A riqueza de um país não é dada por isto aqui, ó. Não é dada pela quantidade de dinheiro em circulação que a gente tem. A riqueza de um país é dada por isto aqui. Pela quantidade de produtos e serviços que a gente é capaz de produzir. Quanto mais produtos e serviços a gente produz, mais rico a gente é. É isso que faz a gente ser um país rico, ou não, beleza? Aliás, se você quiser entender melhor sobre a produção, como que a gente mede isso, assiste o meu vídeo de como funciona a economia, tô deixando o card aqui em cima, tudo bem? Então, quando o governo ele simplesmente vai lá e imprime mais dinheiro, aumentando a base monetária, então ele aumenta isso aqui e não aumenta o que a gente produz, ou seja, não tem mais produtos e serviços sendo oferecidos, o que na prática a gente vai ter é mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos. Para a gente simplificar isso, vamos fazer o seguinte, ó. Pensa que nós vivemos em uma economia que só existe um único produto, beleza? E esse produto é o pão. E morreu. Aliás, um pão que está presente aí na mesa de muitas famílias, certo? Então a gente é capaz de produzir em toda a nossa economia 10 pães e nada além disso, certo? 10 pães é o que a gente é capaz de produzir. Todas as nossas máquinas, os nossos espaços, as nossas farinhas, a gente produz 10 pães e fim de papo. A gente não tem capacidade de produzir mais do que isso. Por outro lado, o que a gente tem de dinheiro em circulação são 10 dinheiros. Portanto, a gente precisa usar esses 10 dinheiros para comprar estes pães. Neste caso, quanto que vai custar cada um destes pães? Ora, neste caso, cada um destes pães vai custar um dinheiro, beleza? Agora, pensa aqui comigo. Imagina que, por alguma razão, uma dessas pessoas resolve fazer ali uma dieta e uma economia e vai falar assim, olha, quer saber? Eu não vou gastar, eu não vou comprar pão. Então, essas pessoas vão dizer o seguinte, olha, galera não tá querendo comprar pão não. Então o que a gente vai fazer? Bom, eu vou baixar o preço do pão para ver se a gente consegue vender todo este pão, porque não está tendo demanda do lado de cá, certo? Então a demanda é menor do que a oferta, então o preço cai, beleza? Só que aí, em um cenário como esse, que é o cenário de crise, o governo olha e fala assim, caramba, a gente precisa estimular a economia. Estimular a economia, eu vou imprimir dinheiro. Então o governo começa a colocar bastante dinheiro aqui. Então ele imprime, aumentando essa base monetária, e agora a gente não tem mais 10 dinheiros. A gente passa a ter 20 dinheiros do lado de cá. Porque o governo simplesmente imprimiu. Só que a nossa capacidade de produção permanece a mesma. Agora o que vai acontecer? No primeiro momento, como menos pessoas estavam consumindo, o preço havia caído. Agora, como tem mais dinheiro, a demanda aumentou. Então o que vai acontecer com o preço do pão? Necessariamente, estes padeiros do lado de cá vão dizer, opa, peraí, agora está todo mundo querendo comprar o pão. Necessariamente o preço vai aumentar. Então esta quantidade de dinheiro, ela servirá para comprar a mesma quantidade de produtos que anteriormente eu comprava. Em outras palavras, haverá uma desvalorização do dinheiro. Sabe aquela pessoa que resolveu fazer uma dieta?
Sabe aquela pessoa que resolveu economizar? Sabe aquela pessoa que resolveu não gastar? Pois é, até o dinheiro que ela resolveu poupar, esse dinheiro também perde o valor, porque ele não foi corrigido pela inflação. Por isso que quando a gente fala, olha, se você deixar o seu dinheiro em um dado investimento que não corrige pela inflação, no atual cenário, na poupança que rende menos do que a inflação, você vai perder poder de compra, porque a gente está aumentando muito a base monetária, a inflação tem sido maior do que a poupança, e aí se você deixa o seu dinheiro na caderneta de poupança, quando você vai resgatar lá na frente, você não consegue consumir a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo demonstrar para você é o seguinte, que para a gente tirar o nosso país da crise não é aumentando a base monetária. A gente precisa ter estímulos e facilidade para a gente aumentar o que a gente produz. Então, o Brasil, inclusive, diga-se de passagem, ele não é um dos melhores países para se fazer negócio do mundo. Então, o ideal seria que a gente tivesse mais facilidade para fazer negócio entre as empresas, mais liberdade para fazer negócio entre as pessoas, para que a gente pudesse ter uma troca de produtos e serviços com mais facilidade e assim a gente poder produzir mais. Então, o crescimento econômico, ele não se dá necessariamente pela impressão de moeda, ele se dá pelo crescimento do que a gente produz, de bens e serviços que a gente produz. Quanto mais bens e produtos a gente produzir, mais rápido a gente consegue sair desta crise, beleza? Então esta é a razão pela qual o Banco Central não deveria, pelo menos, sair imprimindo dinheiro aí sem um critério bem definido, sem um critério bem estabelecido, porque quanto mais ele imprime, mais ele desvaloriza o nosso dinheiro. Porque, aliás, inclusive, se você quiser entender o quanto o nosso dinheiro já se desvalorizou ao longo da história, eu gravei um vídeo aqui mesmo para o YouTube, quando eu fui explicar o lance da moeda lá de R$200, que eu expliquei o quanto que a nossa moeda já se desvalorizou nos últimos 26 anos. Dá uma olhada, tô deixando o card aqui em cima para você ver, beleza? E pra gente finalizar, um último recado aqui para você, ó, dos dias 24 ao dia 28 de agosto vai rolar a Semana do Bancário. Não sei se você sabe, no dia 28 de agosto é dia do bancário e por essa razão, nesta semana a gente vai fazer um compilado de material para ajudar essa galera com um material que não é coisas de certificação, são coisas que não caem na certificação. Eu vou ensinar o que a certificação não ensina. Então, para você participar, é de graça, só que você precisa se cadastrar, o link está aqui embaixo, beleza? Seguinte, se esse vídeo fez sentido para você, conta aqui para mim nos comentários o que você achou disso, se você já conhecia esse conceito de aumento de base monetária versus inflação. Vai ser muito legal conhecer saber do seu comentário. A gente se vê no próximo material. Um grande abraço e tchau!